Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda e a gente tá aqui em mais um episódio, né, mais um vídeo dessa série Todo Santo Dia, onde nós descobrimos juntos as prescrições da igreja quanto à veneração dos santos, ou seja, quais são os santos que a igreja nos indica conhecer e celebrar no dia de hoje, para que a divina providência, tendo isso como ferramenta, se utilize e faça florescer, brote a semente em ti de mais uma nova devoção, para que esse vídeo te ajude a conhecer alguns santos e tendo esses santos, a imagem, a história, alguns pontos sobre eles na memória, isso te ajude também a se interessar mais por eles, a pesquisar sobre eles. Esse não é um vídeo onde eu vou dar uma aula sobre algum santo, onde eu vou me aprofundar muito e trazer verdades históricas e novidades e, enfim, revelações sobre os santos. Não. Aqui a gente repassa todos os santos, aqueles que tiverem algo que eu conheça, que eu saiba e que eu possa comentar, eles serão comentados. Mas a ideia é que minimamente vocês tenham informações sobre todos eles para que possam, por si mesmos, procurar se aprofundar naqueles que mais lhes chamarem a atenção. Antes da gente começar, curte o nosso vídeo. É uma série nova. É o primeiro mês que está acontecendo isso, né? Nós começamos em novembro, mas não fechamos os 30 dias ainda. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer esse vídeo chegar mais longe. Lá no Instagram, Patrono, já tem bastante gente, graças a Deus, uma comunidade muito legal, engajada. No TikTok também. Aqui no YouTube é relativamente novo o nosso conteúdo, então ajudem por aqui também. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. E já começa comentando aqui o que tu espera dos santos de hoje, se tem algum santo que tu conhecia. Eu tenho certeza que tem santo que tu já ouviu falar. Talvez não lembre que é hoje a festa dele, mas tenho certeza que tu já ouviu falar. Vamos então ao nosso martiriológio. Vou botar o mapa aqui para vocês. A gente sempre trabalha assim com o mapa. E hoje nós temos mais um destaque. Hoje é dia 6 de dezembro. Temos um destaque, o nosso primeiro elogio. Destaque é aquele que não está numerado e que não é necessariamente dentro da ordem cronológica. Um santo na Turquia. São Nicolau de Mira, bispo de Mira, hoje uma região dentro da Turquia. E o martirológio até é sucinto sobre ele com a gente, diz: ilustre pela sua santidade e pela sua intercessão ante o trono da divina graça, século IV. Mas São Nicolau, que é a inspiração do Papai Noel, é um santo importantíssimo do período do Concílio de Nicéia, do combate ao arianismo. Inclusive, nós temos uma imagem célebre dele dando uma bofetada, um soco no rosto de Ario, que é o heresiarca do arianismo, aquele que propôs a tese herética, que, cá entre nós, não existe nenhum registro muito claro de que isso de fato tenha acontecido. É possível, inclusive, que isso seja, de algum modo, uma alegoria, uma forma de mostrar que São Nicolau combateu veementemente o arianismo. Então, obviamente, uma imagem que o próprio São Nicolau agride Ário, e ok, isso poderia ter acontecido. A gente não tá nem entrando no mérito de bateu nele. Não é sobre isso, tá, pessoal? Mas é possível que seja uma alegoria. Pode ter acontecido? Pode. Não temos nada que afirme isso e nem que afirme o contrário. Então, é uma incógnita, mas a partir ali do século XV, XIV, essa história começou a ficar bem famosa. Então, não temos um registro lá da época realmente. Inclusive, século IV, a princípio, a gente traça ali a vida de São Nicolau no ano 270, no ano 343, ou por volta disso, então, bem na metade realmente do século. Ou seja, ele vive aquele último período, as últimas perseguições, perseguição de Diocleciano, e o período de Constantino, que de alguma forma é uma vitória do catolicismo, da igreja, no sentido de que deixa de ser perseguida, ainda que a gente saiba
que muitos mártires vão ser feitos ainda em Roma, né, no Império Romano, mesmo depois do Edito de Milão. O próprio São Nicolau foi perseguido por Diocleciano, eh, e apesar desse destaque que nós temos dele contra o arianismo, existe uma outra característica dele que sempre foi muito notória desde os primeiros séculos, hã, logo após sua morte, em que ele já foi venerado, que é a relação dele com os pobres, eh, auxiliando, intervindo para levar a justiça aos pobres. A questão dos presentes que gerou a figura do Papai Noel tem, relação com esse auxílio aos pobres. E ele é um santo ainda hoje muito venerado no Oriente, nas igrejas suiures, eh é inclusive tido como padroeiro, da das aquele que auxilia nas negociações financeiras, ajuda com dívidas, ajuda com o crescimento de empresas, ajuda com investimentos, com necessidades financeiras diversas. Então, São Nicolau é um santo que vale muito a pena se conhecer. Já deixo como destaque aqui. Agora a gente vai para o segundo elogio, nós vamos voltar um pouquinho para o na verdade, um período simultâneo, tá, ao de São Nicolau. Nós temos em Roma a comemoração de Santa Azela, virgem que, segundo o testemunho de São Jerônimo, viveu até o fim dos seus dias entregue aos jejuns e à oração. Então estamos em Roma, vamos centralizar Roma aqui para vocês. Aqui está. Mais uma das santas, sempre batemos nisso, dos primeiros séculos, citada por São Jerônimo. São Jerônimo, que se relacionou muito com essas santas, era um grande mestre e a recebia delas um auxílio para reunir as comunidades nas casas, né, usando as casas dessas grandes famílias das quais elas provinham. Então, é uma das santas que acho que vale a pena também. Eu sempre indico quando aparecem essas santas dos primeiros séculos, as virgens de Roma, as virgens italianas, mas é uma santa que não da qual nós não temos muita, informação, assim, tá. Passemos então ao terceiro elogio, século V, na África Setentrional, a comemoração dos santos mártires que durante a perseguição dos vândalos no tempo de Hunerico, rei ariano, pela defesa da fé católica sofreram gravíssimos e inumeráveis suplícios. Nesse grupo, são dignos de memória Dionísia e seu filho Magórico, o qual, de tenra idade e apavorado pelas torturas, se tornou o mais corajoso de todos e entregou a sua alma no meio dos tormentos. E aí nós temos alguns outros santos, Santo Emílio, Santa Dátiva, Santa Leôncia, São Tércio, São Bonifácio de Sibida, São Sérvio e Santa Vitória. Todos são celebrados nessa mesma festa, em 6 de dezembro, santos mártires desse período. Lembrando, já falamos, acho que ontem mesmo a gente, trabalhou um pouco isso, vou vir um pouco mais longe para vocês verem. Essa região, nesse período, ela vivia uma transição com a queda do Império Romano, os vândalos, os vândalos de alguma forma eles vão para lá por conta da queda do Império Romano que vinha acontecendo, mas também causando a queda do Império Romano, é algo que não é exatamente uma causa e consequência, mas é um vácuo de poder que vai sendo sempre preenchido. Então, os vândalos, eles vêm dessa região aqui, tá, e eles vão dominar todo o norte da África. Ou seja, o norte da África, acho que ontem eu falei exatamente essa mesma sequência, o norte da África, cujos católicos viveram o martírio sob o Império Romano, se tornou mais católico, inclusive, nesse período de Santo Agostinho, por exemplo, sofreu a o martírio sob os vândalos, que é disso que a gente está falando nesse elogio aqui, sofreu o martírio dos vândalos,
sobreviveu, sofreu um martírio pelo Islã. Então, nós temos uma sequência, entre os anos ali, os primeiros séculos, na verdade, entre o século, 2 e o século, sei lá, 10, uma sequência interminável de martírios e católicos, sofrendo essas perseguições. Isso aqui é uma das primeiras, na verdade, né, dos vândalos. No quarto elogio, em Brécia, na Lombardia, temos Santo Obício, militar de cavalaria que se converteu a Deus, abraçou uma vida de penitência e distribuiu seus bens para a utilidade de todos. 1204, tá? Santo Obício vive já um período em que a gente tem as ordens de cavalaria, inclusive, ou seja, é um período em que ah, a, a, a vida militar era muito aflorada aqui na Europa, mas também no Oriente, aí por conta muito de forma a responder o militarismo que surgiu com o Islã e que veio dominando tudo e que dominou inclusive a Península Ibérica, parte da Itália, parte das ilhas gregas. Então, Santo Obício está num momento em que a gente tem, por um lado, a gente tem o surgimento das ordens mendicantes, por exemplo. A gente tem já um movimento de declínio de Cluny. Eu sempre falo de Cluny aqui como sendo o grande expansor da regra beneditina. São Bento criou a regra, ela se expandiu muito, muito inclusive por conta do Reino Franco, foi decaindo, foi se tornando laxa nos mosteiros, e com Cluny ela volta a ser radical e se espalha mais ainda e sob uma hierarquia. Então esse grande movimento já começava a decair também. Nós começávamos, agora a gente vai viver o momento das ordens dos pregadores, dos franciscanos, e por outro lado dessas ordens de cavalaria. Santo Obício está nesse contexto. 1204 é a data de falecimento dele. No quinto, nós temos em Granada, na Espanha, o beato mártir Pedro Pascual, bispo de Jaén, da Ordem das Mercês, ou seja, dos mercedários. Os mercedários que buscavam, um dos votos deles era o voto de dar a vida por em troca de um cativo, se isso fosse necessário, tá? O qual, quando visitava sua grei para exortar a defesa da fé, foi capturado pelos mouros e morreu no cárcere. Esse é um período também muito, muito turbulento aqui, especialmente. Esse, essa devolução, essa retomada da Península Ibérica contra os mouros foi algo muito difícil, que custou muitas vidas e muitos heróis e muitos santos se envolveram nisso. Então, e vejam, a gente tem volta e meia discursos de pessoas falando sobre a relação da Igreja Católica com os escravizados, algum tipo de apoio aos senhores de escravos, ou de alguma forma como se a Igreja Católica institucionalmente apoiasse ou prescrevesse ou indicasse a escravização. Mas nós vemos que nesse período aqui, por exemplo, nós temos ordens religiosas que cujo carisma é salvar os cativos, libertar os cativos de uma religião que fazia cativos e que inseriu de alguma forma isso, ou ao menos fortificou isso na África, porque o Islã dominou a África, ou boa parte dela. E muitos católicos se tornavam cativos dos muçulmanos, os mouros, assim como Pedro Pascoal, Beato Pedro Pascoal, em 1300. No sexto elogio, em Haiduong, hoje no Vietnã, nós temos São José Nguyen Duy Cang, um mártir. Vamos aqui afastar um pouco para chegar no Vietnã. O Vietnã, essa pontinha aqui, tá? Essa tripinha aqui. Ó, para dar o contexto aqui, a gente está na Ásia, né? Rússia em cima. E aqui no canto temos o Vietnã, quase já com ali Filipinas,
Nova Zelândia, Oceania, né? É, em 1861, então um período que a gente sempre fala, fazia uns dias que não apareciam aqui, eu acho. Mártir que, sendo catequista e companheiro nas viagens do santo bispo Jerônimo Hermosilla, foi com ele capturado na perseguição do imperador Tuduc e depois flagelado, encarcerado e finalmente degolado. É um período que eu sempre falo, nós vão passar muitos imperadores por aqui. Nós temos outros impérios que não necessariamente têm relação, né, na China, no Japão, outros governos, né, que no final, no mesmo período, martirizam católicos. Então, o catolicismo ele foi inserido aqui com muita dificuldade, e assim como foi o catolicismo na Europa, quando chegou na Europa, ou o catolicismo nos primeiros séculos lá no Oriente Médio, logo depois de Jesus, logo no período apostólico, semeado com o sangue dos mártires. O catolicismo chegou aqui dessa forma. Certamente um santo que vale a pena estudar. Em geral, nós temos os nomes deles, mas nós não temos tantas histórias de todos eles. Então é possível que esse santo especificamente, São José Nguyen Duy Can, a gente não tenha uma história dele, vale pesquisar, e o máximo que acontecer é vocês encontrarem ele dentro de um número maior de martirizados. Uma curiosidade, não sei se eu já falei sobre isso em algum dos outros desse período, mas a grande maioria deles, quando se batizava, tomava nomes de santos e, portanto, nomes ocidentais, por isso São José, né? Certamente ele não é José desde que nasceu, mas quando foi batizado, se tornou José. No sétimo elogio, nós temos aqui uma comemoração genérica adicionada depois, que é uma comemoração de todos os mártires espanhóis do século XX. A gente volta e meia encontra esses mártires, inclusive no elogio seguinte vai encontrar também os mártires, especialmente os da Guerra Civil Espanhola, 1936, né, volta disso. Mas aqui nós temos uma festa que foi adicionada depois de 2004, que assim como nós temos, esses tempos eu falei de uma festa local, que é a festa de todos os santos franciscanos, por exemplo, né? Nós temos a festa de todos os santos carmelitas. De algum modo isso se assemelha, são todos os mártires espanhóis do século XX. E aí não entram apenas os da Guerra Civil, mas em grande maioria vão ter os da Guerra Civil. Esse é um período, a gente não está aqui falando de um santo específico e nós não temos os nomes listados aqui, porque é uma festa mais genérica, a gente não está falando de um grupo martirizado juntos nem nada. Mas vale pesquisar para conhecer esse período. Se vocês quiserem que a gente converse, uma aula, um vídeo sobre isso, comentem aqui, me falem se vocês já sabem um pouco sobre isso, se nunca tinham ouvido falar, porque é um período muito rico, tanto culturalmente na Espanha, quanto o próprio conflito é um conflito com muitas nuances a serem estudadas, e o aspecto do martírio e da vida católica naquele período é fascinante. Então, como eu falei, no oitavo elogio nós temos também uma beata desse período, a beata Luísa Maria Frias Cañizares, em Valência, virgem e mártir que durante a perseguição contra a igreja alcançou a recompensa eterna pelo combate da fé. Então, ela está aqui também no mesmo contexto, né? Ela é parte dessa celebração que nós temos no elogio anterior. E por último, em Guadalajara, também na Espanha, os beatos Miguel Lasaga Carasso, presbítero da Sociedade Salesiana, e companheiros mártires que, na mesma perseguição religiosa, consumaram vitoriosamente o combate da fé. Então, 36 também, está 1936. Vejam como a gente tem, as coisas têm ligação. Aqui nós temos um sacerdote salesiano, ou seja, da ordem dos. Criada por São João Bosco, da congregação de São João Bosco, que foi criado, que já é um santo daquele período do século anterior, que eu sempre falo dos fundadores italianos. Então, nós temos aqui ó, a fundação, né, a congregação de Dom Bosco, fundada no século XIX, e cerca de poucas décadas depois nós já temos aqui sacerdotes sendo martirizados, ou seja, firmes na fé até a morte,
em um contexto totalmente diferente, uma guerra civil, um combate ao comunismo, outra, eh, nada a ver com o carisma, assim, não morreram por conta do carisma, mas nós temos uma ligação direta entre todas essas épocas, e por isso que eu vou citando elas. Porque os santos que saem daqui no século XVI são aqueles que vão começar o catolicismo aqui, um catolicismo que vai ser martirizado ao longo de 3 séculos. Os santos que fundam aqui na Itália, as congregações vão enviar sacerdotes e missionários que vão sofrer aqui na Guerra Civil, que vão sofrer na Guerra Civil do México, que vão sofrer na Segunda Guerra Mundial. Então, todas essas coisas têm ligações, tá? Assim como a questão dos beneditinos, né? A Ordem de São Bento, que a regra, né? São Bento é italiano, então nasce aqui, parte para a França, da França ele se expande, vai tomando a Europa. Na França a gente tem aquela ligação entre França e Grã-Bretanha, que ora vão para cá, ora voltam para cá. Então, tudo isso são sequenciais, a gente consegue entender os movimentos, quase como aqueles mapas de movimentos migratórios, talvez vocês já tenham visto. Ah, o homem saiu da África e caminhou por aqui, e aqui era o Australopithecus, e aqui não sei. Se a gente for olhar a igreja, a gente tem esses movimentos de evangelização e vai entendendo como as coisas se desenrolam e a história da igreja se desenrola, vai entendendo o contexto e com isso a gente vai entendendo o que ocupava a cabeça daqueles homens e mulheres, qual missão eles entendiam que tinham, quais dificuldades apresentadas, tá? Então, esse nono elogio também foi depois de 2004, ou seja, a edição pós edição típica romana, segunda edição típica romana. Nós temos os nomes aqui também, são vários nomes citados. E, por último, nós temos em Bucareste, Romênia, ó, virou um nomezinho, vou afastar para vocês entenderem. Essa região aqui, que é uma região muito próxima daquele eixo que a gente sempre fala dos primeiros séculos, mas agora a gente está falando do século XX já. O beato João Schaeffler, bispo de Stato Mare e mártir que foi perseguido por um regime hostil à religião e à dignidade humana até morrer na prisão. 1952 não é o mesmo contexto histórico, cultural daqui da Espanha, mas é o mesmo, entre aspas, inimigo, porque, óbvio, aqui nós tínhamos liberais, tínhamos anarquistas, tínhamos comunistas, todos relacionados a isso. Aqui na Romênia nós temos diretamente em 1952 a influência do comunismo soviético que dizimou também o catolicismo nessas regiões aqui, que inclusive hoje são muito mais católicas também de algum modo com o movimento pendular que quando conseguiram se libertar, aquilo se expandiu. A Polônia é um país extremamente católico, por exemplo. Então, esses são os nossos santos de hoje, santos e beatos. Eu vou repassar os destaques aqui. Sugiro que pesquisem, caso nenhum tenha chamado a atenção, sugiro que dê um Google aí, um Wikipedia, um ChatGPT, sobre São Nicolau de Mira. Santa Zélia, apesar de que provavelmente não vamos ter tantas histórias sobre ela, mas vale entender um pouco, o pouco que nós sabemos. O Beato Mártir Pedro Pascoal, em Granada, período bem interessante, um mercedário. E São José Nguyen Duy Cang, mártir no Vietnã em 1861. Todos eles vão estar listados aqui na descrição do vídeo. O link para o martiriológio também vai estar aqui. E eu vou deixar mais um link que eu sempre deixo, que é o da G-Catholic, que vocês podem também conferir e fazer a relação dos bispos de arquidiocese com bispo. Então tem vários bispos aqui que a gente citou, a gente pode ver a diocese ou a arquidiocese dele, se existe hoje, etc. É bem interessante. Faz alguns dias que eu não cito o G-Catholic, mas vale a pena relembrar que tá aqui, em todos os vídeos tem o link. Fechado? Comenta aqui para mim qual desses santos ou beatos te chamam mais atenção e por quê. Brevemente, não precisa. Pode se estender se quiser, mas não precisa, não é tarefa de casa, é só para eu saber que tipos de santo
que mais te chama atenção? Quais são as características? Porque assim eu também, de algum modo, posso trazer mais profundidade sobre uns ou sobre outros, ou podemos fazer conteúdos específicos depois. Fechado? Curte esse vídeo, te inscreve no canal, bota o sininho que o vídeo sai todo dia de manhã, e aí caso tu não veja, assim, na hora que ele sai, tu consegue ter uma notificação ali pra quando tu ver ele depois. Fechou? Combinados? Então até a próxima. Tchau.